A velha Apache foi ignorada quando avisou que suas filhas não se casariam. Alguns riram, outros desviaram o olhar. Mas quando o cowboy fez sua escolha diante de todos, os rostos empalideceram, mãos começaram a tremer e o povoado inteiro ficou em silêncio absoluto. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. E eu estou te dizendo, Marieta, que não é natural. 3 moças na flor da idade, lindas que nem pintura, e nenhuma com um namorado, nem um rapaz dando volta na cerca. A voz áspera de Dona Irineia cortou o ar parado da manhã. Ela estava sentada na calçada de frente para o mercadinho, descascando feijão com as mãos ágeis. Marieta, sua vizinha, suspirou. Eu sei, é estranho, mas a velha Esperança é assim, fechada. Quem sabe o que ela pensa? Pensa em criar solteironas, resmungou Irineia, jogando uma casca no chão. A Lua já tem 25 anos. Na idade dela, eu já tinha 3 filhos, e a Sol, aquela Fogo, e a Estrela, um doce, é um desperdício. Assim começava mais um dia em Nazaré das Flores. O sol, ainda brando da manhã, iluminava as poucas casas de taipa e tijolo à beira da estrada de terra. O rio, no fundo do vale, mostrava apenas pedras brancas e secas. O maior movimento não era dos carros, que eram poucos, mas das conversas. O falatório era o verdadeiro rio daquele lugar, correndo de porta em porta. Na casa mais afastada, perto das pedras do rio seco, a vida seguia em silêncio. A casa de Dona Esperança. Dentro, Lua mexia uma panela de angu no fogão a lenha. Seus movimentos eram calmos e precisos. Ela olhou para a mesa onde a mãe estava sentada, imóvel, observando o vapor subir da xícara de chá amargo à sua frente. O dia vai ficar quente, mãe, disse Lua, sua voz um suave contraste com a aspereza lá fora. Esperança apenas inclinou a cabeça, um movimento quase imperceptível. Seus olhos escuros pareciam fixos em algo muito distante. A porta bateu e Sol entrou como uma ventania, trazendo um saco de farinha. Consegui. O seu Arnaldo do mercadinho fez a troca pelo nosso queijo. Disse que o nosso é o melhor. Seu rosto estava vermelho do calor e da caminhada rápida. Falou alguma coisa? Perguntou Lua baixinho. Sol fez uma careta. Falou. O filho dele, aquele Zé Ruela, ficou me olhando e soltou. Quando é que você arruma um marido, Sol, para parar de trabalhar assim? E você? Esperança falou pela primeira vez, a voz grave e serena. Eu virei e falei. Quando o seu pai arrumar um cérebro para você, Zé, aí a gente conversa. Sol soltou uma risada alta que ecoou na sala simples. Esperança não riu. Um leve brilho de preocupade cruzou seus olhos. Cuidado com as palavras, filha. Elas criam sombras. Na varanda dos fundos, Estrela estava sentada no chão de costas para as conversas. Na sua frente, uma fileira de pedrinhas redondas. Com um carvão tirado do fogão, ela desenhava cuidadosamente olhinhos em cada uma. Seus lábios moviam-se em silêncio, como se contasse uma história secreta para sua família de pedra. A vida delas era aquela. Lua sustentando a casa com mãos firmes, Sol brigando com o mundo lá fora. Estrela sonhando acordada e Esperança. Esperança guardando um silêncio que pesava mais que o sol do meio-dia. Do outro lado do povoado, perto da cerca do curral velho, João terminava de consertar um arame farpado. Seu corpo alto dobrava-se com uma força tranquila. O suor escorria em seu rosto sério, marcado pelo tempo. E aí, João? Decidiu o dia, gritou o velho Bené, passando com seu burro. João ergueu os olhos azuis claros. Dia do quê, seu Bené? Do pedido, homem. Todo mundo sabe que você tá de olho na lua. A moça mais direita do lugar. Esperando o quê? A seca levar a coragem também? João endireitou as costas. Não sorriu. Cada coisa no seu tempo, seu Bené. A pressa é inimiga do bom costume. Bené riu sacudindo a cabeça. Tá certo, mas não demora não. Moça bonita assim não fica na estante. João apenas acenou com a cabeça e voltou ao trabalho. Suas mãos calejadas puxavam o arame com uma segurança que vinha de anos. Ele não era de falar muito. Suas respostas, sempre curtas, alimentavam ainda mais a curiosidade do povoado. O que ele pensava? O que ele planejava? À tarde, Lua saiu para buscar água no ponto mais distante, onde ainda corria um fio teimoso. No caminho, encontrou João carregando 2 bombonas vazias.
Boa tarde, João, disse ela suavemente. Boa tarde, Lua, deixe que eu levo as suas. Ele ofereceu, pegando o balde de madeira das mãos dela, antes que ela pudesse recusar. Caminharam lado a lado em silêncio por alguns metros. O único som era o arrastar de seus pés na terra poeirenta. A senhora sua mãe, está bem? Perguntou João sem olhar para ela. Está, sempre igual. Você sabe como ela é. Sei, é uma mulher de muita força. Lua o observou de lado. A simplicidade dele era como um lugar seguro. O povo fala muito, principalmente sobre a gente. João parou e finalmente a encarou. Seus olhos claros eram sérios. O povo fala porque a boca é a folga do pensamento. O que importa é a verdade de cada um. A sua mãe criou 3 filhas retas. Isso é o que eu vejo. Por um instante, algo quente brilhou no fundo dos olhos de Lua. Gratidão. Algo mais. Ela baixou o olhar. Obrigada, João. Ele apenas fez que sim com a cabeça e continuaram a caminhada. Aquele pequeno encontro, visto de longe por Dona Irineia da janela de sua casa, foi combustível para o falatório por toda a semana. Ao anoitecer, as luzes fracas se acenderam em Nazaré das Flores. Na casa do Rio Seco, as 4 mulheres se reuniram para o jantar simples. O silêncio entre elas era confortável, quebrado apenas pelo tilintar 2 talheres. Lua serviu a comida. Sol contou uma briga que presenciou no mercado. Estrela mencionou um pássaro diferente que viu. Esperança ouvia, seu rosto impassível. Fora, o povoado se preparava para dormir, mas as mentes ainda trabalhavam. Nos cantos escuros, nas cozinhas, o assunto era um só: as filhas de Esperança e o vaqueiro João. Uma certeza se espalhava no ar quente da noite, tão palpável quanto o cheiro de poeira. Na próxima festa, no São João que se aproximava, alguma coisa ia acontecer. Era só esperar. E na escuridão, sentada à mesa com suas filhas, Esperança bebeu o último gole de seu chá amargo. Seus olhos escuros pareciam ver além das paredes de taipa, além do povoado adormecido, como se visse uma tempestade se formando no horizonte plano do sertão. Uma tempestade que começava com um simples sussurro. A expectativa que pairavam no ar quente de Nazaré das Flores finalmente encontrou seu lugar, a festa de São João. O largo da igreja estava iluminado por uma fogueira imensa que lançava fagulhas laranjas para o céu escuro. O cheiro de milho assado e pipoca misturava-se ao som da sanfona e ao bate-pé no chão de terra batida. Todo o povoado estava ali. Homens, mulheres, crianças, velhos. Roupas simples, mas limpas. Sorrisos largos. Era o momento de esquecer a seca que ameaçava chegar. João estava perto da mesa dos comes e bebes, ajudando o velho Bené a virar uma grade de carne. Seus olhos claros percorriam a multidão, calmos. E aí, herói? A hora é agora, disse Bené, cutucando ele com o cotovelo. Depois da quadrilha, você chama ela para dançar e se declara: todo mundo está esperando. Não crie expectativa, seu Bené, respondeu João sem se alterar. Do outro lado do largo, perto da sombra de um pé de juazeiro, a família estava. Lua, com um vestido simples de chita, observava as danças. Sol, com sua saia colorida, batia o pé no ritmo, impaciente. Estrela olhava para o fogo, fascinada pelas formas das chamas. E Esperança. Ela estava sentada num banco baixo, ereta e silenciosa como sempre. Suas mãos enrugadas pousadas no colo. Dona Irineia chegou perto do grupo com um copo de quentão nas mãos. Que festa bonita, hein, Esperança? Suas moças estão um brinco. A lua, então, uma rainha. Hoje é noite de magia, quem sabe um pedido de casamento, não é? Ela falou com um sorriso falso. Esperança ergueu lentamente os olhos para ela. Não respondeu. Apenas a olhou com uma intensidade que fez a mulher engasgar e se afastar, murmurando algo para Marieta. A quadrilha começou. Pares se formaram. Lua foi convidada por um rapaz e dançou com educação, mas sem olhar nos olhos dele. Sol dançou com energia, rindo alto. O clima era de alegria. A sanfona parecia tocar mais forte, a fogueira mais alta. Foi então, no meio de uma pausa da música, que Esperança se levantou. Seus ossos fizeram um leve estalo. Ela caminhou com seus passos firmes e curtos até um banco de madeira perto da fogueira. Subiu nele. Aos poucos as pessoas foram notando. As conversas foram diminuindo. A sanfona parou. O único som era o estalar da lenha no fogo. Todos olharam para a velha senhora. A luz das chamas dançava em seu rosto sério, em seus cabelos brancos trançados. Ela respirou fundo. Sua voz, quando saiu, não era alta, mas cortou o silêncio como uma faca.
Povo de Nazaré das Flores, eu tenho uma coisa para dizer. Uma criança chorou baixo e foi acalmada. Ninguém mais se mexeu. Minhas 3 filhas, Lua, Sol, Estrela, elas não vão se casar. Um murmúrio baixo correu pela multidão. Lua, lá no meio da roda, baixou a cabeça. Sol cruzou os braços, desafiadora. Estrela pareceu confusa. Esperança continuou, sem se importar com o burburinho. É a nossa tradição. A nossa força vem da mãe, passa para as filhas e fica dentro da nossa casa. Não vai embora, não se divide. É assim, sempre foi. O murmúrio cresceu. Olhares de incredulidade, de pena, de reprovação se voltaram para as moças. Que tradição é essa, Esperança? Gritou um homem de dentro da multidão. Isso é coisa do outro mundo. Aqui no sertão, moça se casa. Vários assentimentos. O clima de festa tinha virado algo tenso. Foi quando todos os olhos naturalmente se viraram para João, o vaqueiro forte, o homem correto, aquele que gostava de Lua. Era dele a vez de falar. Esperavam que ele argumentasse, que contestasse a velha, que pedisse a mão da moça e colocasse um ponto final naquela loucura. João se moveu. Ele não correu, não falou alto. Ele apenas começou a caminhar, calmamente, em direção à fogueira. O povo se abriu, formando um corredor para ele. A expectativa estava no máximo. Ele passou por Lua. Ela segurou a respiração. Ele passou por Sol e Estrela. Chegou até o banco onde Esperança estava de pé, imóvel como uma estátua. João parou diante dela. Ele a olhou nos olhos. E então, lentamente, ele se ajoelhou. Dobrou seu corpo alto e forte e se ajoelhou na terra batida, diante daquela mulher idosa e magra. Um silêncio absoluto caiu sobre o largo. Ele se inclinou para a frente. Pegou a mão enrugada de Esperança com suas 2 mãos grandes e calejadas, levou-a suavemente à sua frente, e então sussurrou algo. Palavras tão baixas que só ela pôde ouvir. O rosto de Esperança não se moveu, mas então uma única lágrima, pesada e brilhante, escapou do canto de seu olho direito. Escorreu por sua face curtida, traçando um caminho prateado à luz do fogo. João soltou sua mão com cuidado. Ele se levantou, virou-se para enfrentar o povoado inteiro. Sua voz, quando saiu, era clara e firme. A escolha não é por Lua, não é por Sol, não é por Estrela. Ele fez uma pausa, olhando para as caras surpresas. A minha escolha é por Dona Esperança. O espanto foi geral. Sussurros confusos. Eu faço um juramento. Aqui, diante de todos e diante de São João, eu serei o protetor dessa família, como um irmão para as moças, como um filho para a senhora. Eu vou cuidar delas, respeitando a senhora, respeitando a tradição dela, sem pedir nada em troca. Ele falava com uma simplicidade que deixou todos sem ar. Não era um discurso, era uma promessa pura. Ninguém riu, ninguém falou. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de uma emoção que ninguém naquele povoado sabia nomear. Era respeito, era admiração, era uma confusão imensa. João deu um passo para trás, voltando para o lugar dele ao lado do banco, mas agora como parte daquele quadro familiar. A velha Esperança desceu do banco. Ela não olhou para ninguém, apenas caminhou de volta para suas filhas. Lua a segurou pelo braço, seu rosto molhado de lágrimas silenciosas. Sol sorria, um sorriso de orgulho ferino. Estrela parecia ter visto um anjo. A sanfona não voltou a tocar naquela hora. A festa continuou, mas o barulho era baixo, contido. As pessoas falavam em voz muito baixa, olhando para a família reunida. O juramento de João, inesperado e solene, havia mudado tudo. Mas no ar, junto com o cheiro de fumaça, uma dúvida pairou. Quanto tempo duraria aquela paz? O respeito conquistado na festa de São João era um mantel fino. E como todo mantel no sertão, ele não resistiu ao primeiro vento quente e forte. O vento agora não trazia cheiro de fogueira ou comida. Trazia poeira, muita poeira, e um silêncio diferente, carregado de medo. Os meses seguintes não trouxeram chuva. O sol que antes iluminava, agora castigava. A terra rachou. As plantações mirraram e morreram. O gado, magro e triste, mugia de sede nos currais. O fio de água onde Lua e João buscavam água secou completamente. Só restava uma fonte de água em Nazaré das Flores. O pequeno olho d'água no fundo do quintal da casa de Esperança. Era uma água que nascia devagar, mas constante, formando uma poça limpa, onde um pé de umbu ainda se mantinha verde. Na varanda da casa, Esperança observava João, de camisa suada, cavando um canalzinho raso para levar um pouco da água até uma pequena horta de sobrevivência que Lua mantinha. Está cada vez mais difícil, João, disse Lua, entregando-lhe um copo de água. O seu Arnaldo do mercadinho já não quer trocar mais nada, só aceita dinheiro.
Dinheiro ninguém tem, respondeu Sol secando a testa. O que vamos fazer? Vamos fazer o que sempre fizemos, falou Esperança sem se virar. Cuidar do que é nosso. Mas cuidar do que é nosso estava se tornando uma tarefa perigosa. A notícia da fonte correu mais rápido que qualquer boato e chegou aos ouvidos certos, os do fazendeiro Elias. Elias era dono de quase todas as terras ao redor do povoado. Homem gordo, de bigode fino e ternos que pareciam sempre apertados no calor. Ele não era de Nazaré das Flores, viera de uma cidade maior e comprara as terras anos atrás. Para ele, tudo era negócio. Certa tarde, um carro poeirento parou na frente da casinha. Elias desceu, seguido de 2 homens de braços grossos, seus capangas. Ele ajustou o chapéu e caminhou até o portão, onde João estava consertando uma cerca. Boa tarde, disse Elias com um sorriso que não chegava aos olhos. João ergueu o olhar sério. Boa tarde. Você deve ser o tal João, o homem de palavra, ouvir falar. Elias olhou para além dele, para a casa. Vim falar com a dona da propriedade, um assunto de negócios. Esperança surgiu na porta com Lua atrás dela. Seu rosto era uma máscara de tranquilidade. Fale, disse ela. Dona Esperança, né? Prazer. Elias inclinou a cabeça, fingindo respeito. A situação está feia, muita gente passando necessidade. Eu tenho gado morrendo. Vejo que o senhor tem uma fonte aqui, uma bênção. Eu vim fazer uma proposta justa. Ele fez um gesto e um dos capangas abriu uma pequena mala. Dentro, pacotes de dinheiro. Eu compro este pedaço de terra de vocês. Dou um bom preço. Dinheiro na mão. Com esse dinheiro vocês podem ir para a cidade, começar uma vida nova, mais fácil. As moças merecem um conforto. O silêncio foi total. Todos olharam para a Esperança. Ela nem sequer olhou para a mala. A terra não está à venda. A água é para a minha família. O sorriso de Elias congelou. Não é uma oferta que se recusa, dona. Pense bem, a seca não vai acabar tão cedo, e a fome é uma inimiga cruel. Foi João quem respondeu, colocando-se ao lado de Esperança. A senhora já deu a resposta. A terra não está à venda. Os olhos de Elias escureceram. Ele fechou a mala com um estalo. É uma pena mesmo. Olhou para as 3 moças na porta, seu olhar demorando-se um pouco em Lua. Uma família só de mulheres. E um homem que não é da família. Situação estranha. O povo do povoado começa a achar estranho também. O que você quer dizer com isso? Perguntou Sol, avançando um passo. Quero dizer que as aparências importam, moça. E aqui, as aparências estão ficando feias. Elias deu meia volta. Vamos embora, homens. Deixemos a família em paz. O carro partiu, levantando uma nuvem de poeira que cobriu a casa. Nos dias que seguiam, o ar em Nazaré das Flores mudou. As pessoas que antes olhavam para a família com respeito, agora desviavam o olhar. Sussurravam em grupos quando João passava a caminho do Poço Seco. Dona Irineia foi a primeira a deixar claro. Ela encontrou Lua na porta do mercadinho vazio. Lua, minha filha, começou com falsa doçura. A gente se preocupa com vocês. Esse João morando aí tão perto, com a seca. Os ânimos estão quentes. O que será que as pessoas pensam? Lua ficou pálida. Pensam o que quiserem, dona Irineia. O João é nosso irmão. Irmão, o sangue é diferente, né? Irineia balançou a cabeça. O fazendeiro Elias é um homem importante. Ele diz que quer ajudar o povoado, mas que essa situação aí atrapalha. Dá um mau exemplo. A ajuda de Elias era comida para quem concordasse com ele, e muitos, com a barriga vazia, começaram a concordar. Uma tarde, quando João voltava para a casa com um balde vazio, um menino correu até ele e entregou um pedaço de papel dobrado. O homem do carro mandou te dar. João abriu o papel. A letra era grossa. A última oferta, R$5.000. Amanhã ao meio-dia. Ou a próxima visita não será tão educada. Ele amassou o papel e olhou para o céu vazio e implacável. A seca não era só da terra, era do coração das pessoas. E Elias estava regando o pior que havia nelas com a água do medo e da fome. A nota ameaçadora de Elias ficou sobre a mesa, um pedaço de papel sujo que parecia contaminar o ar da sala. João, Lua, Sol e Estrela olhavam para a Esperança, que segurava o papel com mãos firmes. Ele não vai parar, disse João, sua voz grave. O dinheiro foi a primeira tentativa, ameaças são a segunda. Não há uma terceira opção boa. Esperança ergueu os olhos do papel. Seu rosto estava mais fechado do que o habitual.
Ele quer a água, ele quer a terra, e ele quer nos quebrar para conseguir. Ela olhou para cada uma de suas filhas. Ele vai usar tudo o que tiver. Naquela mesma noite, sob um céu sem lua, um vulto se movia na escuridão perto da casa. Era Raimundo, um dos capangas de Elias, um homem magro e com olhos de rato. Seu patrão dera uma ordem clara: descubra tudo sobre aquela mulher, qualquer coisa que eu possa usar. Raimundo se esgueirou até a janela lateral, a única que tinha uma fresta de luz. Era o quarto de Esperança. Por uma fenda na madeira velha, ele espionou. Dentro do quarto, à luz fraca de um lampião, Esperança estava sentada na beira da cama. Ela segurava algo nas mãos, algo que brilhava suavemente. Raimundo apertou os olhos. Era um colar, não um colar de ouro ou prata como os da cidade. Era feito de pequenas penas marrons e pretas, entrelaçadas com contas de pedra azuladas e brancas. As penas eram curtas e perfeitas, as pedras polidas pelo tempo. Esperança passou os dedos sobre cada pedra, seus lábios se movendo em um sussurro em uma língua que Raimundo nunca ouvira. Sons guturais, suaves e estranhos. Ela fechou os olhos por um longo momento. Depois, com um suspiro que parecia vir dos seus ossos, ela escondeu o colar dentro de uma pequena caixa de madeira entalhada, que ela guardou sob uma tábua solta no chão. Raimundo sorriu no escuro. Isso era coisa de outro mundo. Ele esperou até a luz se apagar e a casa ficar em silêncio. Com um canivete, ele forçou a janela do quarto, que rangiu baixo. Ele entrou pisando como um gato. Seguindo o que vira, encontrou a tábua solta. Tirou a caixa. Não só o colar estava lá. Havia também alguns papéis amarelados, presos com um barbante. Raimundo não sabia ler bem, mas reconheceu alguns desenhos. Um deles parecia um mapa. Outro papel tinha um selo diferente, com uma águia. E havia uma foto muito antiga, desbotada, de uma menina séria ao lado de uma mulher idosa com traços fortes, ambas vestidas com roupas que ele nunca vira. Ele pegou o colar e um dos papéis com o selo da águia. Colocou o resto de volta e saiu pela janela, deixando tudo como encontrou, exceto pelo roubo. No dia seguinte, na fazenda grande, Elias examinava os objetos com um sorriso largo. Apache, ele disse, rolando a palavra na língua como se fosse um doce. Ela é uma índia Apache, dos Estados Unidos. Esse colar é coisa de índio, e esse papel, isso é um documento antigo deles. O capanga, que sabia um pouco de letras, confirmou. Aqui tem um nome, patrão, Ahaná, e fala em uma reserva. Ela não é brasileira. Elias bateu a mão na mesa. Perfeito, uma estrangeira ilegal, vivendo aqui escondida todos esses anos. Seus olhos brilhavam com uma ideia cruel. A lei não permite isso. Ela pode ser expulsa, mandada de volta. Um dos capangas fez uma cara de dúvida. Mas, patrão, ela deve ter mais de 70 anos. Ela vive aqui desde criança. Não importa, Elias gritou animado. A ameaça é o que importa, o medo. Vamos até a polícia na cidade. Vamos fazer uma denúncia formal. Dizemos que descobrimos uma perigosa estrangeira ilegal escondida aqui, com documentos falsos. Que ela é uma ameaça. Ele olhou para o colar de penas em sua mão. Isso aqui é a prova. E quando a polícia vier e o povo vir que ela nem ao menos é uma de nós, a opinião pública vai virar completamente. Ninguém vai ficar do lado dela, nem do João. E aí, quando eles estiverem sozinhos e desesperados, eu ofereço de novo o dinheiro pela terra. Ou simplesmente tomo a terra e ninguém vai erguer um dedo para defendê-los. Ele colocou o colar e o papel em uma bolsa. Preparem o carro. Vamos à cidade agora mesmo. A velha Esperança vai descobrir que alguns segredos são como cobras. Quando saem do esconderijo, podem morder o dono. Enquanto isso, na casinha perto do rio seco, Esperança acordou com um frio no peito que não era do ar da manhã. Algo estava errado. Ela foi até o esconderijo e abriu a caixa. Seu coração, sempre tão calmo, deu uma volta. O colar sagrado de sua avó, o último elo físico com sua mãe e seu povo, havia sumido. E um dos papéis também. Ela não precisou de palavras. Sabia. Elias tinha ido mais fundo do que ela imaginava. Ele não queria só a terra. Ele queria destruir a própria história dela. E sem história, sem raízes, fica fácil arrancar uma árvore do chão. Ela olhou pela janela, onde Lua começava a preparar o café. O segredo que a protegeu por uma vida toda agora era a arma apontada para a cabeça de sua família. O silêncio que tomou conta da casa depois do roubo era mais pesado do que a poeira do sertão. Esperança não contou o que havia sido levado, mas seu olhar distante e a forma como suas mãos tremiam levemente ao servir o café disseram tudo para Lua.
Naquela mesma manhã, uma viatura de polícia passou devagar pela estrada principal do povoado. Não parou, mas todos a viram. O recado estava dado. Lua observava a mãe, que parecia menor e mais velha, diante da janela. Algo dentro dela, algo que sempre fora usado para cuidar e acalmar, endureceu. Transformou-se em determinação. Eu vou lá, ela disse, sua voz suave mas firme, quebrando o silêncio da cozinha. João, que estava afiando uma enxada na porta, ergueu a cabeça rápido. Onde? Na fazenda do Elias. Vou falar com ele. Não, Lua. Esperança falou, virando-se. Pela primeira vez, havia um leve susto em seus olhos. Ele é um homem perigoso. Exatamente por isso, respondeu Lua, amarrando seus cabelos com um elástico simples. Ele está atacando você, atacando a nossa história. Se eu for, se ele falar comigo, talvez ele pare um pouco com você. E talvez... Ela fez uma pausa. Talvez eu veja alguma coisa. Veja o quê? Perguntou Sol, cruzando os braços. O colar da mãe, ou outros papéis, algo que prove que ele está mentindo. Lua olhou para João. Preciso tentar. João estudou seu rosto, viu a coragem quieta que havia por trás daquela calma. Eu vou com você. Não. Se você for, será uma briga de homens. Eu vou sozinha. É uma mulher pedindo para falar. Ele vai se achar no controle, vai baixar a guarda. Ninguém conseguiu argumentar com a lógica fria e simples de Lua. A caminhada até a fazenda grande foi longa e quente. O portão de ferro estava aberto. Lua seguiu pela estrada de terra batida, passando por currais vazios, até a casa grande, uma construção branca com varanda. Elias estava na varanda, tomando uma bebida gelada. Ele viu Lua se aproximar e um sorriso lento surgiu em seu rosto. Ele pareceu genuinamente satisfeito. Dona Lua, que surpresa agradável. Venha, sente-se. Quer uma água? Não, obrigada, disse Lua, parando no pé da escada. Não subiu. Vim falar com o senhor. Pode falar, estou ouvindo. Elias deu um gole observando-a como um gato observa um pássaro. O senhor pegou algo que é da minha mãe, algo sagrado, e está usando mentiras sobre a vida dela. Por favor, pare, deixe a minha família em paz. Elias fingiu uma cara de tristeza. Lua, Lua, você não entende, não são mentiras. A lei é a lei, e seu segredo? Bem, segredos têm preço. Ele se inclinou para a frente abaixando a voz. Mas sabe, eu sempre gostei de você. Você é a mais sensata das três. Podemos fazer um acordo entre nós dois. Lua sentiu um frio na espinha. Que tipo de acordo? Eu deixo sua família quietinha. Esqueço essa história de documentos, de polícia. Devolvo até o colar velho. Seus olhos percorreram o corpo dela com uma fome descarada. Em troca, você vem me fazer companhia. De vez em quando. Ninguém precisa saber. Você me ajuda a esquecer as minhas preocupações. Lua ficou paralisada. A nojeira da proposta era como um soco no estômago. Ela engoliu seco, forçando o rosto a não mostrar o choque e a raiva que ferviam dentro dela. O senhor está falando sério? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Totalmente sério. É um bom negócio. Você salva sua família toda. E eu ganho uma companhia muito mais agradável do que lidar com sua mãe teimosa. Ele sorriu, mostrando os dentes. Pense bem, você é uma moça inteligente. Lua baixou os olhos, fingindo considerar. Seu coração batia tão forte que ela achava que ele podia ouvir, mas sua mente trabalhava rápido. A mesa atrás dele, na varanda, estava cheia de papéis. A janela aberta do escritório dela dava para a sala, onde ela podia ver uma estante abarrotada de pastas. Eu preciso pensar, ela disse, fazendo a voz soar hesitante e assustada. Claro, pense. Elias se levantou, vitorioso. Tome seu tempo, mas não muito, hein? A polícia pode aparecer a qualquer hora para conversar com sua mãe. Ele virou as costas para pegar a jarra de água. Naquele segundo, Lua levantou os olhos e escaneou a sala à sua frente. Sua visão focou em um grande armário de aço atrás da mesa. Nele, um cadeado enorme. Onde ele guardaria coisas importantes? Onde estaria o colar ou os documentos da terra? Volte amanhã, disse Elias, virando-se novamente. Com a sua resposta. Espero que seja a resposta certa. Lua apenas acenou com a cabeça sem dizer mais nada. Ela deu meia volta e começou a caminhar de volta pela estrada de terra, suas pernas tremendo levemente. Elias a observou ir, com um sorriso de satisfação estampado no rosto. Ele não viu,
quando ela passou por uma das janelas baixas do escritório, que ela diminuiu o passo. Seus olhos, rápidos como os de um pássaro, capturaram um detalhe. Em cima de uma pilha de papéis sobre uma mesa desorganizada, havia um carimbo vermelho e grosso. Dizia Cartório de Registro de Imóveis. Ela seguiu o caminho, o coração pesado de nojo, mas a mente agora clara e focada. Ele guardava tudo no escritório: o colar, os papéis roubados e talvez, apenas talvez, algo que pudesse provar que a terra era deles. Ela tinha um plano, só precisava de ajuda e de uma distração. E sabia exatamente quem poderia fornecer as duas coisas. O rosto de Lua ainda estava pálido quando ela entrou em casa. Todas a esperavam. Antes que Esperança ou João pudessem perguntar, Sol se adiantou. E aí, o que ele disse? Lua respirou fundo, olhou para a mãe e então contou, em voz baixa, cada palavra. A proposta de Elias, o nojo que sentiu. Quando terminou, o silêncio na sala era carregado de uma raiva quente. Foi Sol quem explodiu primeiro. Ela bateu com o punho na mesa, fazendo os pratos velhos tremerem. Ele quer você como amante? Aquele porco, eu vou até lá e arranco os bigodes dele. Sol, para, disse Lua, segurando o braço da irmã. Violência não resolve. Eu vi algo importante. O escritório dele está cheio de papéis. Tem um carimbo do cartório. É lá que ele guarda tudo. Então vamos lá pegar, exclamou Sol, os olhos faiscando. Não podemos simplesmente invadir. João interveio, sua voz grave. É o que ele quer. Uma desculpa para chamar a polícia contra nós. Foi então que Sol parou. Seu rosto furioso se transformou em um semblante de concentração brusca. Ela olhou para a irmã. Você disse que ele vai ao cartório registrar a fonte como dele? É o que ele quer fazer. Deve ser para isso o carimbo. Sol começou a andar de um lado para o outro, energia contida em cada passo. Então não vamos impedir ele de invadir a nossa casa. Vamos impedir ele de entrar no cartório. Como? Perguntou Estrela em um sussurro. Sol parou. Seus olhos negros brilharam. Com mais gente, muita gente. As mulheres daqui estão com raiva também. Passam fome, têm medo do Elias. Só que ninguém fala. Ela olhou para João. Você fica aqui. Homem junto vira confusão na cabeça delas. Isso é coisa de mulher. Sem esperar mais resposta, Sol saiu pela porta. Não foi para a fazenda, foi para o coração do povoado, de casa em casa. A primeira parada foi na casa de Dona Marlene, cujo marido trabalhava para Elias e não recebia há 3 meses. Sol bateu na porta. Dona Marlene, o Elias quer tomar a água da Dona Esperança. Depois que ele tomar a nossa água, vai tomar a de todo mundo e vai cobrar caro. A gente vai morrer de sede pagando. Dona Marlene, uma mulher magra com olhos profundos, abriu a porta mais. O que a gente pode fazer, Sol? Ele é o dono. A gente pode mostrar que somos mais. Amanhã ele vai ao cartório registrar a fonte. Se ele registrar, acabou. A água é dele. A gente vai lá e não deixa. A polícia não prende mulher que só está sentada na calçada, só se a gente deixar. A semente foi plantada. Sol foi à casa de Dona Fátima, cuja filha estava doente sem remédio. Foi à casa de Dona Josefa, que tinha medo que Elias despejasse sua família do casebre. A cada mulher, ela falava a mesma coisa, com uma paixão que era contagiosa. A luta de uma era a luta de todas. Na manhã seguinte, 1 hora antes do meio-dia, um grupo pequeno de 6 ou 7 mulheres se reuniu no largo da igreja. Estavam nervosas, com os braços cruzados. Sol chegou, com Lua ao seu lado para dar coragem. Ele acha que a gente é fraca. Sol falou, olhando para cada rosto. Acha que a gente só obedece. Hoje a gente mostra que mulher do sertão é feita de terra dura, não sai do lugar com vento. Elas começaram a caminhar em direção ao cartório, na cidade vizinha, a uns 3 quilômetros dali. Aos poucos, outras mulheres, vendo o grupo passar, se juntaram. Algumas levavam crianças pela mão. Quando chegaram à rua de paralelepípedos onde ficava o cartório, já eram mais de 20. O carro de Elias já estava estacionado lá na frente. Ele estava na porta, conversando com o escrivão, um homem de terno amarrotado. Sorria, seguro. Ao lado dele, 2 capangas. As mulheres pararam do outro lado da rua. Silêncio. Elias as viu. Seu sorriso diminuiu um pouco, mas não sumiu. Ele virou-se de costas, tentando ignorá-las. Foi então que Sol atravessou a rua, sozinha. Foi até a porta do cartório e sentou-se no chão, encostada na porta de madeira. "O que você está fazendo, moça?" perguntou o escrivão, confuso.
Estou descansando, respondeu Sol, olhando fixamente para Elias. Uma a uma, as outras mulheres foram chegando. Não falaram nada. Apenas sentaram no chão, ao redor da porta, no meio da calçada, formando uma barreira viva e silenciosa. Os capangas de Elias se aproximaram. Saiam daí, estão atrapalhando. Nenhuma mulher se moveu. Dona Marlene apenas apertou os lábios e firmou o olhar no chão. Elias, agora vermelho de raiva, avançou. Isso é obstrução da lei. Eu tenho um negócio a fazer aqui. Sumam. Sol ergueu o olhar para ele sem medo. A lei também diz que terra tem documento. Até você provar que a terra é sua, a gente fica aqui descansando. Ele fez um gesto brusco para os capangas. Tirem elas daí. Os homens avançaram para puxar as mulheres pelo braço. Foi quando o grito começou. Saiam, não encostem. Assalto, assalto. Polícia, estão agredindo mulheres. O empurra-empurra começou. Nenhuma mulher bateu. Apenas gritaram, se agarravam umas às outras, tornando-se um peso impossível de mover. A confusão atraiu gente de toda a rua. Em minutos, uma pequena multidão cercava a cena, murmurando, apontando. Dentro do cartório, o escrivão, nervoso, fechou a porta e trancou. A papelada do registro ficou do lado de fora com Elias. Ele olhou para aquele grupo de mulheres, seus rostos determinados, seus gritos envergonhando-o na rua principal. Seu plano de um registro rápido e silencioso estava reduzido a pó. A raiva em seus olhos era pura, mas também, pela primeira vez, havia um leve traço de dúvida. Ele não contava com isso. A confusão no cartório não deu a vitória a ninguém, mas plantou uma semente, a semente da dúvida. As mulheres voltaram para Nazaré das Flores cansadas, com os vestidos empoeirados, mas com uma luz diferente nos olhos. Elas tinham enfrentado o touro e não foram derrubadas. Mas Elias não era homem de desistir. Na varanda de sua fazenda, ele quebrou um copo contra a parede. Mulheres. Um bando de mulheres me envergonhou na rua, ele gritava para seus capangas. Isso não pode ficar assim. A velha Índia tem que sair de lá. João tem que sumir. Precisamos de algo maior. Enquanto a raiva de Elias fermentava dentro da casa simples à beira do rio seco, outra forma de resistência nascia. Mais silenciosa, mas não menos poderosa. Estrela observava sua família. A mãe, ainda mais quieta desde o roubo do colar. Lua, com a coragem fria que a levara até Elias. Sol, cheia de fogo e hematomas nos braços do empurra-empurra no cartório. E João, a força calada que segurava o céu sobre elas. As palavras começaram a se mexer dentro dela. Elas não eram gritos, não eram ameaças, eram histórias. Numa noite, com o lampião fraco sobre a mesa, ela pegou um caderno escolar velho e a caneta que guardava desde seus tempos de estudo na cidade. Olhou para a mãe. Mãe, posso escrever a sua história, a história da nossa família? Esperança, que estava fitando o vazio, voltou seu olhar pesado para a filha mais nova. Para que, Estrela? Quem vai querer ler? As pessoas da cidade grande. As pessoas que não conhecem o Elias. Se elas souberem a verdade, talvez algo mude. Esperança ficou em silêncio por um longo tempo. Depois fez um leve movimento com a cabeça, quase imperceptível. Era um sim. Estrela começou a escrever. A letra era cuidadosa. Ela não sabia todos os detalhes, então escrevia o que via. Meu nome é Estrela. Eu moro em Nazaré das Flores com minha mãe e minhas irmãs. Minha mãe se chama Esperança. Ela é a pessoa mais sábia que eu conheço. Ela cuida da terra e da água que ainda temos. A água que dá vida para a gente. Parou. Olhou para João, que consertava uma correia perto da porta. Temos um amigo que se chama João. Ele é um homem bom. Na festa de São João, ele fez um juramento. Prometeu proteger nossa família. Não porque queria casar, porque é um homem de honra. Ela descreveu a seca, a ganância de Elias, a oferta de dinheiro, as ameaças, a mentira sobre a mãe ser uma estrangeira ilegal. Escreveu sobre o protesto das mulheres no cartório. Escreveu com uma clareza que vinha do coração, sem ódio, apenas contando os fatos. Quando terminou a primeira carta, tinha 3 páginas. Leu em voz baixa para a família. Lua chorou silenciosamente. Sol assentia com a cabeça, orgulhosa. João parou de trabalhar e escutou, seus olhos claros fixos no fogo. Esperança fechou os olhos, e pela segunda vez em muito tempo, uma lágrima escorreu por seu rosto. Está bom, disse a velha senhora, está muito bom.
No dia seguinte, Estrela copiou a carta 3 vezes, com a letra ainda mais caprichada. Colocou cada uma em um envelope. Endereçou para 3 jornais diferentes da capital os nomes que ela lembrava de ver na banca quando estudava. Faltava o selo. Ela não tinha dinheiro. Foi então que Dona Marlene, a primeira mulher que Sol convenceu, apareceu na porta. Tinha ouvido falar da carta. Minha filha, eu não tenho muito, mas tenho isso. Ela abriu a mão. Havia 3 selos, velhos, mas ainda válidos. Meu filho mandava carta quando serviu o exército. Sobraram. Com os selos colados, Estrela colocou as cartas na bolsa de pano. Ela e Lua caminharam até a agência dos Correios na cidade vizinha, o mesmo lugar onde as mulheres tinham feito o protesto. O homem atrás do balcão leu os endereços. Jornal O Dia. Jornal A Verdade. É para mandar mesmo? É para mandar, disse Estrela, com uma firmeza que surpreendeu até Lua. Ele bateu o carimbo e jogou as cartas na sacola. A partir daquele momento, as palavras de Estrela estavam no mundo. 2 semanas se passaram. A seca piorava. A tensão aumentava. Elias começou a falar abertamente sobre uma ordem de deportação para Esperança, coisa que ele inventava. Até que um dia, o ônibus poeirento que vinha da capital trouxe uma remessa de jornais para a vendinha do seu Arnaldo. Seu Arnaldo, por curiosidade, abriu um. Na página 3, havia um título: A luta de uma família sertaneja contra a ganância e a seca. E abaixo o subtítulo: Juramento de honra, ameaças de um fazendeiro e a força das mulheres nos sertões da Bahia. Ele leu os primeiros parágrafos, seus olhos arregalaram. Era a história toda, com os nomes: Esperança, Lua, Sol, Estrela, João, Elias. Seu Arnaldo dobrou o jornal e saiu correndo da vendinha em direção à casa do Rio Seco. Ele não era mais um aliado de Elias. A vergonha começava a crescer. As palavras de Estrela, fininhas e afiadas como agulhas, tinham começado a furar o balão. A notícia no jornal não trouxe chuva, mas trouxe um novo tipo de tempestade. A reportagem de Estrela publicada fez com que o nome de Nazaré das Flores fosse falado em lugares distantes, e isso deixou Elias furioso. Ele não esperava que a história fosse tão longe. Agora, ele precisava de um golpe decisivo, algo que separasse João da família de uma vez por todas e as deixasse completamente vulneráveis. Na casa à beira do Rio Seco, a atmosfera era de vigilância constante. Seu Arnaldo tinha trazido o jornal, e muitas pessoas do povoado haviam lido. Alguns começaram a olhar para a família com pena, outros com vergonha, mas o medo de Elias ainda era maior. João via tudo, via a mãe Esperança ficando mais quieta a cada dia, como se estivesse se preparando para uma partida. Via o cansaço profundo nos olhos de Lua, via a raiva impotente de Sol. Via Estrela, que apesar do sucesso das palavras, se sentia pequena diante da realidade. Uma tarde, chegou um oficial de justiça à porta. Entregou um papel para Esperança. Era uma intimação. Ela teria que comparecer à delegacia da cidade para prestar esclarecimentos sobre sua situação no país, com base na denúncia de Elias. Esperança pegou o papel. Suas mãos não tremeram, mas seu rosto perdeu um pouco mais de cor. Isso é o começo, ela disse calmamente. Ele vai me levar para longe de vocês. Não vai não, gritou Sol. A gente vai com você, a gente explica. Explica o quê, filha? Que meu nome verdadeiro é Ahaná? Que eu vim de outro país quando era criança? É a verdade. Ele vai usar a verdade como uma arma. Foi naquela noite, sob um céu sem estrelas, que João tomou sua decisão. Ele chamou Esperança para conversar do lado de fora, longe das meninas. Senhora, ele começou, sua voz mais grave do que o normal. O Elias precisa de um culpado, alguém para tirar a atenção da senhora e das moças, alguém que ele possa prender. Esperança olhou para ele, seus olhos escuros tentando ler o rosto dele à luz fraca da lua. O que você está pensando, João? Eu vou confessar um crime contra ele. Se eu for preso, a história no jornal vai mudar. Vai parar de falar da senhora e vai falar de mim. O processo contra a senhora pode perder a força. E as moças? Comigo preso, ele vai pensar que ganhou. Vai baixar a guarda. Não. A palavra de Esperança saiu cortante. Eu não aceito. Você não vai manchar seu nome por causa da minha história. Não é só pela senhora, disse João.
É por todas. Enquanto eu estiver solto, ele me vê como uma ameaça. Se eu estiver preso, ele vai se sentir seguro, e gente segura comete erros. Dentro de casa, sem saber da conversa, Lua sentiu um frio súbito. Ela foi até a porta e ouviu os últimos pedaços. João, por favor, não faça isso, ela implorou juntando-se a eles. É a única jogada que temos, Lua. Ele está apertando de todos os lados. Precisamos de tempo e de distração. No dia seguinte, João foi até a cidade. Caminhou direto para a delegacia. Na frente do escrivão, ele fez uma declaração. Eu, João, confesso que na noite de ontem invadi a fazenda do senhor Elias. Quebrei a janela do escritório dele. Destruí muitos papéis importantes. Queimei alguns. O escrivão olhou para ele desconfiado. Por que você faria isso? Por raiva. Porque ele está querendo tirar a família da Dona Esperança da terra deles. O escrivão anotou tudo. Fez João assinar. Mal João terminou de colocar a assinatura, a porta da delegacia se abriu. Elias entrou com 2 policiais. Esse é o homem, Elias apontou para João. Meus funcionários viram ele fugindo da minha propriedade ontem à noite. E olhem só, ele veio confessar. Era uma armadilha perfeita. Elias sabia que a notícia do jornal iria forçar João a fazer algo drástico. Ele tinha homens vigiando a casa. Quando viu João ir para a cidade, tratou de preparar a recepção. João foi algemado ali mesmo. Ele não resistiu, apenas olhou para Elias com uma calma que irritou o fazendeiro. Você acha que é um herói? Sussurrou Elias, se aproximando. Você é só um bobo, agora você vai para a cadeia. E sem você, quem vai proteger as 3 moças e a velha índia? Eu dou 1 semana até elas virem me pedir clemência. João não respondeu. Seu silêncio era sua última forma de proteção. As notícias correram rápido. Vaqueiro confessa invasão e destruição de propriedade, preso em flagrante. O jornal da capital, que tinha elogiado João, agora tinha que reportar o crime. Na casa do Rio Seco, a polícia veio buscar algumas coisas de João. Lua, Sol e Estrela assistiram paralisadas, enquanto o homem que era como um irmão era levado no banco de trás da viatura. Esperança ficou na porta. Quando João passou por ela, seus olhos se encontraram. Ele fez um leve aceno com a cabeça, um aceno que dizia: é agora, lutem. A viatura partiu, levantando poeira. Elias, em seu carro atrás, sorriu vitorioso. Ele olhou para a casa, para as 4 mulheres agora sozinhas na varanda. Achou que finalmente tinha vencido. O que ele não viu foi o fogo que acendeu nos olhos de Sol, a determinação de aço que surgiu na postura de Lua, a tristeza que se transformou em uma força quieta no olhar de Estrela, e na face de Esperança não havia medo. Havia algo que ele não conhecia, a fúria silenciosa de uma guerreira que vê seu filho ser levado. Ela tocou o lugar no pescoço onde seu colar costumava estar. A missão dela agora não era mais só sobreviver, era sobre vencer. A poeira baixada pela viatura da polícia não chegou a assentar. Parecia pairar sobre Nazaré das Flores, um lembrete cinza do que havia acontecido. O silêncio na casa do Rio Seco era diferente. Não era de desespero, era de planejamento. Dentro de casa, Esperança abriu seu baú de madeira, aquele que vinha com ela desde a infância. Tirou de dentro um vestido simples, de cor terra, que ela não usava há muitos anos. Vestiu-se, depois, ajoelhou-se e removeu outra tábua do assoalho, mais escondida. Dali, ela tirou um pequeno estojo de couro desgastado. Abriu-o. Dentro, sobre um tecido escuro, havia um colar. Não era o colar roubado de penas e pedras. Este era mais simples, uma única pena marrom escura, quase preta, presa a um fio de couro trançado. Era a pena que sua avó lhe dera no dia em que fugiram. A pena de uma águia que não existia mais. Ela colocou o colar no pescoço. A pena pousou sobre seu peito, sobre o vestido terra. Mãe, Lua chamou da porta ao vê-la. Esperança se virou. Seus olhos, sempre tão distantes, agora estavam completamente presentes. Focados, era um olhar que Lua nunca vira. Vamos buscar seu irmão, disse Esperança. A notícia da prisão de João, combinada com a reportagem do jornal, feriu o orgulho do povoado de um jeito que a fome não tinha conseguido. As pessoas começaram a se perguntar em voz alta. Dona Irineia estava na porta de sua casa quando viu o jornal amassado no chão. Ela pegou e releu a reportagem. Leu sobre o juramento de João. Leu sobre a proposta indecente de Elias à Lua. Seu rosto ficou corado de vergonha. Nós viramos as costas, ela disse para Marieta, sua voz trêmula. Nós deixamos o medo falar mais alto.
No mercadinho, seu Arnaldo fechou as portas mais cedo. Pegou um pedaço de madeira e um pincel velho. Escreveu em letras grandes: João é inocente, Elias é o verdadeiro criminoso. Pendurou a placa na frente da loja. O velho Bené, que criara João, foi até a casa do Rio Seco. Encontrou Esperança e as moças saindo. Onde vocês vão? Ele perguntou. A cadeia da cidade, respondeu Sol, a voz carregada. Eu vou com vocês. Não foram só eles. Quando Esperança, com seu vestido terra e a pena no peito, começou a caminhar pela estrada principal do povoado, algo aconteceu. Portas se abriram. Dona Marlene saiu e atrás dela sua filha doente. Dona Fátima saiu. Dona Josefa saiu. As mulheres que haviam cercado o cartório se juntaram novamente, mas desta vez, seus maridos, hesitantes no início, saíram atrás delas. O velho Bené foi falando com os homens, um a um. Ele era órfão, trabalhou duro a vida toda, e o que a gente fez? Deixou ele ser engolido pela mentira. Aos poucos, um grupo pequeno se tornou uma multidão, 50, talvez 60 pessoas. Todas a pé, todas em silêncio, seguiam a velha Esperança e suas 3 filhas. Quando chegaram à saída do povoado, onde a estrada virava para a cidade, Dona Irineia correu para alcançá-los. Ela se postou na frente de Esperança. Esperança. A Haná? Eu. Ela tentou falar, as palavras não saíam. Esperança parou, olhou para a mulher que tanto falara mal dela. Não precisa falar, disse Esperança, sua voz clara e firme carregando-se pela primeira vez para todos ouvirem. Precisa andar, vem conosco. Dona Irineia, com lágrimas escorrendo pelo rosto, se juntou à multidão. A caminhada até a cidade foi lenta e solene. A poeira subia dos pés de tantas pessoas. Era um barulho único, o som de muitos passos em uníssono. Nenhuma palavra era necessária. Na cadeia da cidade, um guarda cochilava na recepção quando ouviu o barulho. Ele olhou pela janela e seu queixo caiu. Uma multidão de sertanejos, liderados por uma velha de vestido terra, enchia a rua em frente ao prédio. Eles pararam, ficaram em silêncio, olhando para as grades das janelas. Esperança deu um passo à frente. Lua, Sol e Estrela ficaram ao seu lado, como guardiãs. Nós viemos buscar João, disse Esperança. Sua voz não era um grito, mas todos ouviram. Ele é inocente, a culpa é do homem que nos rouba a água e a dignidade. De dentro da cela, João ouviu a voz dela. Ele se aproximou da janela alta com grades. Quando olhou para baixo e viu aquele mar de pessoas, viu Esperança em pé como uma chefe, viu suas 3 filhas firmes, seu coração, que era forte, pareceu crescer dentro do peito. O guarda, nervoso, pegou o telefone. Chefe, tem um problema aqui. É o povo todo de Nazaré das Flores. Eles querem o preso. Do outro lado da rua, na prefeitura, funcionários começaram a olhar pelas janelas. A notícia se espalhou pela cidade pequena. Uma multidão silenciosa em frente à cadeia era algo que nunca tinham visto. A velha Esperança, a mulher que vivia escondida, agora estava no centro de tudo. A pena de águia em seu peito não era mágica, mas era um símbolo de resistência, de uma história que não podia ser apagada. E o povo finalmente tinha escolhido de que lado dessa história queria ficar. O próximo passo seria a prefeitura, e eles já estavam lá. A multidão não se moveu. Ficou parada em frente à cadeia, um bloco só de gente e silêncio. A presença deles era mais barulhenta do que qualquer grito. Dentro da prefeitura, o prefeito, um homem que nunca se importara com Nazaré das Flores, suava em seu paletó. E o que eles querem? Ele perguntou ao delegado, olhando pela janela. Querem o vaqueiro João solto, e querem que a tal Esperança ou a Haná tenha seu documento em ordem, e querem a terra dela garantida. Isso é problema da justiça, não meu. Com todo respeito, senhor prefeito, disse o delegado limpando a testa. A justiça está do lado de fora da janela, e o jornal da capital está ligando a cada meia hora. Enquanto isso, Elias, da varanda de seu escritório na cidade, via a cena com uma raiva fria. Ele pegou seu chapéu e foi até a prefeitura, furioso. Entrou pela porta dos fundos. Prefeito, você não pode ceder a essa turba. Esse João é um criminoso, confesso, e aquela mulher é uma ilegal. Foi então que a porta do gabinete se abriu. Entraram Esperança, Lua, Sol e Estrela, acompanhadas pelo velho Bené e seu Arnaldo. A multidão ficara do lado de fora, mas sua força estava naqueles representantes. Elias riu, sem graça. Olhe só, a família desesperada. Vieram pedir clemência? Esperança ignorou Elias. Ela olhou diretamente para o prefeito. Meu nome é Esperança. Eu nasci a Haná. Cheguei ao Brasil com 7 anos de idade, com minha avó. Tenho apenas esta lembrança.
Ela tocou a pena no pescoço. Não tenho papéis daquela época, mas tenho os papéis desta terra. Ela fez um gesto para a estrela. A menina, com mãos trêmulas, abriu uma pasta velha de couro que ela trouxera consigo. Dentro, um papel amarelado, frágil, com a escrita em tinta desbotada. Meu marido, José, comprou esta terra há mais de 50 anos. Está registrado. O registro tem um número. A fonte sempre foi nossa. O prefeito pegou o documento. Era antigo, mas legítimo. O registro do cartório com assinaturas e carimbos de uma época anterior a ele. Elias empalideceu. Isso não prova nada. Pode ser falso. Foi quando o delegado interveio. Nós verificamos a confissão do João, senhor Elias, os seus funcionários que o viram cometer o crime. Um deles, sob pressão, admitiu que você o pagou para mentir, que você armou a cena toda. A confissão do João foi induzida por uma armadilha sua. O ar saiu do corpo de Elias como se ele tivesse levado um soco. E sobre a senhora Esperança, o delegado continuou, olhando para ela com um respeito novo. Conversamos com o padre da cidade, que a conhece desde criança. Com a parteira que ajudou a nascer suas filhas. Ela pode não ter um papel de nascimento, mas ela tem uma vida inteira construída aqui. A denúncia de estrangeira ilegal foi uma manobra sua para coagir. Vamos arquivar o caso. O prefeito, vendo a situação virar, bateu a mão na mesa. Está resolvido. O João será solto hoje mesmo. A terra é da família da senhora Esperança, conforme este documento. E você, Elias? É melhor você se preocupar com as suas próprias acusações de falsa comunicação de crime e coação. Elias não tinha mais nada a dizer. Seu império de mentiras desmoronou na frente de todos. Ele baixou a cabeça e saiu do gabinete, evitando os olhares da multidão do lado de fora. Poucas horas depois, as grades da cadeia se abriram. João saiu, piscando no sol da tarde. Ele não esperava ver o que viu. Todo o povoado ali, esperando por ele, e na frente Esperança e suas filhas. Lua foi a primeira a se mover. Ela correu até ele e o abraçou. Um abraço forte e longo, cheio de um amor que não precisava de nome. Sol bateu nas costas dele, rindo e chorando ao mesmo tempo. Estrela segurou sua mão sem conseguir falar. Por fim, Esperança se aproximou. Ela colocou as duas mãos enrugadas no rosto de João. Filho, ela disse, uma única palavra que valia por todas. A caminho de casa, a multidão os acompanhou, mas agora havia uma alegria quieta no ar. Quando chegaram à casa do Rio Seco, o povo foi se dispersando, cada um para seu lar, mas com um sentimento de dever cumprido. Naquela noite, pela primeira vez em muitos meses, o céu não estava completamente limpo. Nuvens escuras se formaram no horizonte. Dentro de casa, a família estava reunida à mesa. O silêncio era confortável. Juntos. Estavam simplesmente juntos. João olhou para Esperança. O senhor Elias, o que vai ser dele? Ele venderá suas terras, disse Esperança com certeza. A derrota para ele é um negócio ruim. Ele vai embora. E assim foi. Dias depois, a notícia se espalhou. Elias tinha colocado todas as suas propriedades à venda e partido para a capital. Nazaré das Flores nunca mais o veria. E numa manhã, algo mudou. Um cheiro novo no ar. Um som. Ploc, ploc, ploc. Era o som de gotas grossas caindo no telhado de zinco, na terra ressecada, nas folhas do pé de umbu. A chuva chegou, devagar no começo, depois constante, generosa. A seca não tinha acabado de um dia para o outro, mas a primeira chuva é uma promessa. João, Esperança, Lua, Sol e Estrela saíram para a varanda. Olharam a chuva cair, lavando a poeira, enchendo o leito do rio com um murmúrio de água nova. Ninguém falou, não precisavam. O som da chuva e o silêncio entre eles eram a única coisa que importava. Era o silêncio da paz. Uma paz conquistada, gota a gota, palavra a palavra, coração a coração.